Hoje vamos falar de uma prática muito comum em sistemas solares off-grid e que deixa muitas dúvidas na galera, o tal do oversize ou superdimensionamento de painéis. É quando a pessoa coloca mais painéis do que o fabricante do controlador de carga recomenda. Então fica comigo que eu te explico quando isso está ok e quando isso é muito arriscado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com conteúdo de energia solar off-grid aqui do canal. E vamos para o nosso tema, o oversize. Então imagina assim, você tem um controlador MPPT igual o meu aqui, de 60 amperes, em um sistema de 48 volts. Se você multiplicar 60 amperes por 48 volts, dá 2.880 watts. Isso representa a potência máxima nominal que o fabricante desse MPPT costuma usar como referência, para esse controlador. Se você conectar 4 placas de 700 watts cada uma, você já vai ficar muito próximo desse limite. Você vai ficar aí com 2.800 watts. A ideia de colocar mais placas, às vezes até 50% a mais, é para garantir uma maior geração nos dias nublados e no inverno, onde o sol está mais baixo no céu. Mas tem um preço a pagar quando o sol volta com força no verão. Os controladores MPPT não criam energia a mais, eles regulam a corrente e a tensão de saída. Se tiver mais placas do que o controlador pode converter, o aparelho costuma simplesmente limitar a corrente que entrega para as baterias. Então a limitação desse meu aqui é 60 amperes, ele não vai entregar mais do que isso. Então isso é comum acontecer em muitos modelos e evita que a corrente ultrapasse a capacidade nominal do aparelho. Em alguns controladores modernos isso é feito de forma segura. Em outros, pode levar a um superaquecimento e um desgaste acelerado. Então é essencial saber como o seu modelo lida com o excesso de painéis. Existem 2 limites físicos que não dá para ignorar, pessoal? Senão você queima o seu aparelho. É a máxima tensão de circuito aberto do arranjo de painéis, chamado de VOC, e a corrente máxima de curto-circuito, chamado de ISC. Mesmo que a potência total seja grande, se você não ultrapassar o string, o VOC, você vai estar seguro. Agora, se ultrapassar, você vai queimar o seu controlador. Em outras palavras, se você ultrapassar o VOC do seu controlador, que no caso do meu aqui é de 230 volts, você vai queimar o seu equipamento. Especialmente em manhãs mais frias, quando a tensão sobe muito, porque os painéis solares são suscetíveis a essas variações de temperatura. Em ambientes mais quentes, no verão, ele tem uma geração menor, ele rende menos. Mas quando temos boa irradiação solar em dias frios, ele tende a ter mais eficiência, Então é bom você ter esse conhecimento. Por isso não adianta só olhar os watts. Você tem que verificar o VOC e o ESC do datasheet das placas e comparar com o datasheet do controlador. Outra coisa, alguns fabricantes explicam claramente quanto de overpelling, ou seja, quanto de mais painéis eles aceitam. Outros não. Então sempre confira o manual do seu MPPT. E por que as pessoas fazem o tal do oversize? Simples, para ganhar geração útil em períodos com pouca irradiação. Então ele gera mais em períodos de inverno, períodos muito nublados. Tá entendendo, pessoal? Então isso é muito útil em regiões com inverno severo, como nos Estados Unidos e Canadá, que é a região norte do planeta, onde faz muito frio e em boa parte do ano você vê neve, cai neve ali. Então nesse caso, fazer um oversize de painéis é aconselhável. Mas também tem os contras, os riscos reais que você está correndo. Porque por um lado você tem mais geração, mas por outro lado, no pico de verão você terá mais potência instalada do que o controlador suporta. Isso pode causar clipping. Você já ouviu falar nessa palavra? O controlador simplesmente joga fora o excesso de energia. E em casos piores, ele pode superaquecer demais, reduzindo a vida útil ou queimar mesmo o seu MPPT, por excesso de temperatura. Além disso, o oversize pode anular garantias do fabricante, se feito fora das recomendações do manual do produto. Então, o que você pode fazer para usar o oversize com segurança? Eu vou dar algumas dicas para vocês entenderem aqui de forma mais fácil, Então, a primeira dica, nunca ultrapasse o VOC, ou seja, a voltagem de entrada aqui dos painéis, que nesse caso do meu aqui é 230 volts, mas tem muitos MPPTs por aí que é 150 volts, 100 volts, 80 volts. Você vai ter que olhar no datasheet do seu controlador MPPT, tá bom? Então, esse VOC ele é conseguido com os painéis colocados em strings em série. Então, quanto mais painéis em série você colocar no string, maior será o VOC.
E também você tem que prestar atenção no ISC do controlador, que é a capacidade máxima da corrente de curto-circuito. Então, nesse caso, são os painéis que você coloca em paralelo. Então, você também não pode exagerar com um monte de string em paralelo, porque pode passar aí do seu controlador, né, o ISC, e aí dá problema nele. Então, isso é regra básica, tá, pessoal? Sempre consulte o manual, pessoal, e o datasheet do seu modelo de controlador, porque alguns fabricantes deixam claro qual é a margem, se é 10%, 15%, 20%. Tem controladores, né, que chega até 30%. Se o seu controlador não fala nada, como é no caso do meu aqui, ó, que não diz nada sobre isso no manual nem no datasheet, é melhor não fazer o oversizing. Uma outra dica é usar fusíveis ou disjuntores adequados, né, na entrada PV aqui do seu controlador. Nunca coloque direto os painéis na entrada do seu controlador. Sempre coloque ali ou fusível ou disjuntor ou os dois juntos. Outra coisa muito importante é a ventilação, né? Então tem que ter um espaço de dissipação de calor entre os controladores ou entre o controlador e outras partes do seu sistema, tá bom, pessoal? Então ele tem que estar um pouco afastado aí, pelo menos uns 10 centímetros afastado, né? Se o seu MPPT for como o meu aqui, que tem uma ventoinha dentro, ou seja, ele tem a ventilação ativa, você pode até ficar despreocupado, tá? Agora, se ele for daquele que não tem ventoinha dentro, que for ventilação passiva, é bom que você coloque um fã externo, né, o tempo todo ventilando ele, entendeu, pessoal? Porque senão você vai sobrecarregar, superaquecer o seu MPPT e ele vai queimar por superaquecimento. Agora vem a dica de ouro. Se você quer realmente ter mais potência no seu sistema, em vez de fazer um oversize, seria bom você colocar essa potência extra em outro controlador MPPT. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Cada controlador desse meu aqui consegue lidar tranquilamente com 4 placas de 700 watts em série, ok? Em 48 volts a 60 amperes de boa. Mas nesse caso que está o meu aqui, ó, que ele está em 24 volts, isso cai pela metade, apenas 1440 watts. Eu não posso colocar aqui 4 placas em série. Então eu posso colocar aqui em cada inversor desse em 24 volts apenas 2 placas de 700 watts no máximo, né, em série, porque aí eu terei 1400 watts. Ou seja, tem 40 watts a menos do que a capacidade máxima dele, beleza? Então, no meu caso, eu preferi dividir entre 2 aparelhos. Coloquei 2 placas em um e coloquei 2 placas no outro. Dessa forma, eu tenho o máximo de potência dos 2 aparelhos, tá? Sem fazer oversizing ou clipping. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico no meu computador do que é que representa você trabalhar com oversizing e o clipping no seu sistema de off-grid. Essa aqui é a curva de geração solar em um dia ensolarado, tá? Em um dia perfeito de verão. Veja que aqui embaixo essa escala de horas, né? 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas. Então esse é o período que você gera energia. 6 da manhã você não está gerando quase nada. Aí vai subindo, às 8 horas tem um pouquinho de energia aqui, tá vendo a escala? Aí vai às 10 da manhã, tá aqui, mais ou menos em 60% da sua geração máxima. Agora o pico mesmo acontece o quê? Ao meio-dia, tá vendo? Aí depois começa a cair, 2 da tarde, tal, até as 18 horas que não tem mais geração nenhuma. Então isso aqui é a geração comum sem oversize, tá? É quando o seu MPPT está completamente dimensionado de acordo com as especificações do datasheet, certo? Então só aqui, ó, em meio-dia, a pico é que ele entrega os 60 amperes, no caso do meu aqui, né? Só entrega aqui, ó, tá? Então a geração ela demora a entrar a pico e já sai rapidinho de 60 amperes, beleza? Então, quando você faz o oversize, acontece isso aqui, ó, o clipping, tá vendo? Então você tem uma geração maior, você tem mais placas, então você começa às 6 da manhã também no mesmo local, mas veja que a geração começa muito mais rápido. E aqui, ó, já 10 e pouca da manhã, 10 e 15, 10 e 20 da manhã, você já alcança o pico máximo do seu MPPT, tá vendo? Então essa linha tracejada aqui é a potência máxima dele. A potência máxima e a corrente máxima que ele entrega. No caso do meu aqui, 60 amperes. Então essa linha aqui mostra quando é que ele entra em 60 amperes. E ele entra aqui, ó, em 10 e pouca da manhã. Então ele chega no máximo dele entregando 60 amperes. E ele fica entregando 60 amperes, ó, direto. Isso aqui é o clipping, é o corte dele. Ele não vai aproveitar isso aqui, ó. Tudo que é de energia aqui a mais é jogada fora quando você faz o oversize, tá?
Então aqui é o clipping, é onde ele corta, ele chega aqui, pau, aí 60 amperes aqui, aí vai segurando, ó, segura, até aqui quase 2 da tarde. Quando chega 2 da tarde, aí ele volta a cair de novo. Então o que podemos tirar de aprendizado nesse gráfico aqui? Que o oversize, você começa mais cedo a sua geração, entra em pico solar mais cedo, demora nesse pico solar aqui, ó, e também sai mais tarde do que se você não usar o oversize. Comparado a esse gráfico aqui, sem o oversize, você tem vantagem, porque aqui nesse gráfico normal, você só tem pico de 60 amperes, aqui é o meio-dia, certo? Então é muito rápido, já entra e por poucos minutos já começa a cair. E aqui não, aqui você fica por praticamente 4 horas, né? Então aqui, ó, 10 da manhã, 11 horas, meio-dia, 1, 2, quase 4 horas com o seu controlador no máximo. Aí o que acontece aqui, gente? Acontece o superaquecimento. Imagina, você ficar quase 4 horas com o seu MPPT entregando toda a potência que ele tem. Isso leva um desgaste, vai esquentar muito, você vai precisar de muita ventilação para suprir isso aqui. Então tem um lado positivo, tem um lado negativo. Também o lado negativo é esse aqui, ó. Toda essa energia aqui para cima você perde, tá certo? E aqui, nesse caso, você aproveita tudo que o seu controlador tem. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz o que eu disse para vocês. Eu coloquei 2 controladores. Em vez de fazer um oversize em apenas um, eu usei essa potência extra no segundo controlador. Aí nesse caso, os 2 vão fazer essa curva aqui. Só que somadas, né? Soma essa com a outra e aí você tem uma geração muito mais cedo, igual essa mesma curva aqui. Certo? Uma geração mais cedo, como está acontecendo comigo realmente aqui na prática, né? Eu normalmente só conseguiria chegar a 60 amperes, normalmente essa faixa mesmo aí, ó, de meio-dia. Entendeu? As minhas baterias só ficavam 100% carregadas aqui, ó, mais ou menos 1h30 da tarde. Hoje eu consigo 60 amperes aqui, ó, 10 da manhã. Aqui eu consigo 60 amperes, certo? E as minhas baterias, mais ou menos aqui às 10h10, 10h15, já está completamente carregadas. Teve dias que a minha bateria, 9h30 da manhã, por aqui mais ou menos, já estava 100% carregada, porque eu tenho esse excesso de energia, né, sem comprometer os equipamentos, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte. Nesse caso aqui, ó, que eu tenho os 2 aparelhos dividindo essas cargas, eu tenho 2 vantagens. Primeira, eu tenho a máxima geração deles, beleza? Eles estão gerando o máximo que eles podem. E segundo, sem sobrecarregá-los, entendeu? Porque os 2 estão trabalhando juntos e estão dividindo a tarefa aqui, beleza? Então o que acontece? Eu tenho mais energia sem forçar os meus aparelhos. É muito melhor trabalhar com 2, dividindo as cargas, do que eu colocar 4 painéis em um só. Se eu colocasse os 4 painéis em um só, ou seja, 2 strings de 2 em série, ele estaria trabalhando muito mais forçado e com clipping praticamente o tempo todo. Beleza? Então aqui eu tenho o melhor dos 2 mundos. Eu tenho mais potência, o dobro de potência, sem estressar os aparelhos. Beleza? Então é isso que eu aconselho para vocês. Vocês querem mais potência? Não faça oversize em apenas um MPPT. Coloque mais MPPT e coloque todos os seus MPPTs com a potência máxima das placas, porque aí ele só vai entrar em pico naquele momento ali de meio-dia. Porém, quando se soma todos, você tem uma geração que começa mais cedo e termina mais tarde. É o melhor dos mundos. Trabalha com a potência máxima sem exigir que o aparelho superaqueça. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até mais.